Fala, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para trocar essa ideia, para bater esse papo nesse canal onde a gente vai conversar sobre tudo que é importante de ser dito, tudo que a gente sinalizar, tudo que a gente olhar e perceber que a gente precisa compartilhar, a gente vai trazer aqui para dentro desse canal. E hoje a gente vai falar sobre viver entre o sonho e entre a sobrevivência. O que é necessário para a gente viver o nosso sonho em dias de sobrevivência. Então fica até o final do vídeo que a gente vai trazer essa reflexão aqui para vocês hoje. Galera, eu fiquei pensando sobre as diversas sobrevivências que eu já tive na minha vida, né? Então é sobrevivência nesse sentido de fazer coisas aonde não fazia sentido para mim, onde eu não queria estar fazendo aquilo, só que era necessário, porque a gente vive num sistema capitalista, então a gente precisa de din-din para a gente sobreviver, para a gente poder comer, para a gente ter o nosso lazer, os nossos momentos de viagem, das coisas que a gente gosta de fazer. Então eu fui lá atrás na minha juventude e fui ver a minha carteira de trabalho, os lugares que eu já tinha trabalhado, né? Nesse lugar na juventude onde eu queria ter muitas coisas, então roupa de mar, eu queria sair todo final de semana, beber, enfim, consumir, porque na juventude era isso que falavam para mim que era ter sucesso, né? Ficar com um número maior de mulheres e ter muito dinheiro. Então eu precisava ir para a rua, eu precisava buscar essa sobrevivência para que eu conseguisse me sentir pertencente, me sentir incluso nesse meio da juventude. Então, um dos primeiros trabalhos que eu tive rapidamente, eu trabalhei como estoquista, depois trabalhei como vendedor de shopping, depois eu trabalhei no Detran fazendo carteira de habilitação. Então, todos esses empregos e trabalhos eram no modo sobrevivência. Eu estava ali para pegar o dinheiro, cumprir o que eu tinha que fazer e depois meter meu pé para a rua. Eu não queria estar fazendo aquilo. Quando a gente fala de sobrevivência, a gente está falando desse lugar, de fazer coisas que a gente não quer fazer, mas que a gente necessita fazer porque a gente precisa do dinheiro, a gente necessita desse dinheiro. E viver do sonho é viver aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que faz o nosso coração vibrar, aquilo que vai além da gente, eu acredito, né? Então, eu tenho um sonho individual que é prosperar como educador social, como artista, que o Bambu Bom fique conhecido. Esse é meu sonho individual. Mas dentro desse sonho individual também tem um sonho coletivo. Então, o Bambu Bom, ele é esse trabalho com as crianças e com as famílias em vulnerabilidade. Quando eu consigo acessar um lugar, quando eu tenho uma bênção, uma vitória, essa vitória e essa bênção acaba sendo desdobrada em cima de todas essas pessoas que nos apoiam, que nos acolhem. Porque quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com as famílias, trabalhar com as crianças, a gente também está sendo ajudado. Desde que eu comecei a trabalhar e ter esse olhar para cima das crianças, em cima das juventudes, é uma troca. Então eu não tenho nada a ensinar para eles, eu tenho muito mais a aprender com eles. Então, viver o sonho, gente, é isso, é alguma coisa que faz sentido para a gente. Aquilo que a gente escolheu fazer. Não é como transitar entre esses dois lugares, né? Nesse novo normal que a gente está tentando sobreviver e viver nesse mundo pós-pandemia. E refletir sobre esse lugar de sobrevivência e sonho, eu vou trazer duas histórias reais que eu vivi recentemente. No final do ano passado, a gente teve a oportunidade de trabalhar com a galera do grupo Maré de Saberes. Então esse grupo Maré de Saberes, ele leva conhecimento, ensinamentos, né, para as famílias ribeirinhas, para os quilombos, para as famílias indígenas, trazem a educação crítica para essas famílias, para que eles entendam o que está acontecendo à volta deles. E eles precisavam que alguém ficasse responsável pelas crianças. Uma indicação de uma conexão. A gente chegou até o Maré de Saberes e a gente conseguiu pela primeira vez ser contratado para fazer o nosso serviço, o nosso trabalho, que é o que a gente ama fazer, que é o viver o nosso sonho. O trabalho que a gente oferece gratuitamente para as famílias em vulnerabilidade social, a gente foi contratado para fazer isso. Então a gente conseguiu empregar mais 2 educadores, que no caso foi a minha irmã e o João,
Então eu consegui empregar a minha família e o meu amigo ao mesmo tempo. A gente conseguiu fazer esse trabalho de educação respeitosa, de desenvolvimento infantil. A gente trabalhou durante uma semana com as crianças de 8 horas da manhã até 6 horas da noite. Foi simplesmente maravilhoso. Teve um dia que a gente foi na tribo indígena. Então isso é viver o meu sonho. Eu consegui trazer uma quantia de dinheiro para dentro de casa e conseguiu me dar um alívio. Eu me senti menos ansioso, eu me sentia mais alegre. Porque quando essa falta financeira vem, não é só o físico que a gente sente. A gente fica com os problemas financeiros na nossa cabeça para que sejam resolvidos. Então, quando a gente consegue viver esse sonho e, acima de tudo, pegar esse din-din para a gente conseguir desdobrar isso, viver com tranquilidade. Por isso que no outro vídeo eu encerrei que os dias de sonho aumentem e que os dias de sobrevivência diminuam. Porque eu consegui finalmente viver esse dia do sonho, eu consegui ter esse norte e ver que é possível. Isso criou mais ainda esperança dentro de mim para que eu viva isso diariamente. Só que aí a vida vem e mostra que ela é transformação, ela é mudança, né? A vida é essa borboleta que ela tá aí para jogar na nossa cara, que ela não tá nem aí pro nosso planejamento, que ela até acompanha os nossos sonhos, mas que ela faz esse teste para ver se a gente tá atento a essas transformações. Em outubro, na verdade, a gente conseguiu fazer essa oficina com Maré de Saberes, onde a gente trabalhou com essas crianças e a gente foi acolhido, a gente se sentiu pertencente por essa rede, a gente fez muitas conexões maravilhosas. E aí chegou o outro mês, esse dinheiro que a gente tinha ganho com essa oficina estava acabando e a gente precisava sobreviver. Hoje mora eu e minha companheira, a Tuiane, onde a gente conta com a renda fixa dela e mais o esporádico que vai aparecendo do artesanato de bambu, das peças de bambu que a gente faz, das oficinas que a gente faz com as crianças, quando a gente consegue ser contratado, né, através dessas conexões. Então estava chegando mais um mês e aí a gente precisava de dinheiro e aí a minha irmã tá trabalhando com jobs, né, que a gente tá fazendo pequenos bicos. E aí ela me ligou falando que tinha uma ação da Paçoquita, que ia ser um mês no Shopping Nova América e que ia pagar um dinheiro tanto e tal, só que precisava ficar um mês lá no Rio. E aí eu me vi jogado de novo na sobrevivência, que é fazer algo que não faz sentido para mim naquele momento. Eu já vivi esse mundo de shopping, de trabalhar em shopping, de pegar metrô, de pegar condução pra caraca pra chegar no trabalho. Chegou a hora de eu botar o meu pé no chão e pensar. E aí, você tá pronto para mais uma vez sobreviver, para viver essa sobrevivência? E aí a gente precisa deixar nossa vaidade de lado, nosso orgulho de lado, os nossos rótulos de eu sou um educador social, eu só trabalho com as crianças. Infelizmente ou felizmente a gente precisa sobreviver. Então eu fui lá no Rio, trabalhei um mês lá na Paçoquita e trouxe esse dinheiro para cá com muita vontade e a certeza de que eu não quero mais viver essa sobrevivência, mas que se for necessário, eu tô aí pro que der e vier, tá ligado? Eu falo pra minha companheira e pra minha mãe que eu não corro de trabalho. Eu aprendi com a minha amiga Carol que ela fala que o lugar onde a gente tá é sempre um degrau, né, na escada para onde a gente quer chegar. Então eu vou pegando essas sobrevivências para que tenha esses lapsos de sonho, né? Nessa minha caminhada, nessa jornada, enquanto eu não consigo fazer todo dia e viver do meu sonho, eu preciso ir sobrevivendo. Hoje eu coloco o olhar em cima dessa sobrevivência, desses lugares onde não fazem sentido para mim, onde eu tô ali só para buscar o dinheiro mesmo. Eu tento colocar o olhar mesmo de me conectar com as pessoas que estão à minha volta, né? Para além do estresse, para além do metrô cheio, eu vou lá para me conectar com as pessoas, para conhecer as pessoas, ouvir as pessoas. Eu gosto muito de ouvir histórias. Um recorte rápido desse trabalho da Paçoquita, que era uma sobrevivência, mas que acabou trazendo um dia de sonho. Então eu conheci a amiga Evelyn lá, que é produtora cultural, e também estava vivendo esse dia de sobrevivência dela. Ela estava trabalhando como segurança lá, que também é uma profissão dela, ela é formada também
segurança patrimonial, só que o sonho dela é a produção cultural. Então eu falei do projeto para ela falou dos sonhos dela. Um tempo depois a gente conseguiu fazer uma roda de conversa do projeto Dandara em Nós, no Pretas Ruas, que é um grupo de mulheres pretas, porra, muito foda, que faz esse trabalho com a galera em situação de rua, né? Quando eu preciso e necessito viver esses momentos de sobrevivência, eu coloco esse olhar mais leve em cima das coisas, para que o metrô não pese tanto, para que eu não traga essas coisas para casa. Então eu tento colocar um olhar mais leve, um olhar mais humano, compassivo, né? Para que esses dias de sobrevivência não pesem tanto, para que eu consiga cumprir esses meses que eu preciso sobreviver para buscar esse din e voltar, não para a realidade, né, mas para viver o meu sonho o maior tempo que for possível. Porque a gente precisa começar a pensar na nossa vida, o tempo que a gente tem, ele não volta. Então é o tempo que eu ficava lá no Detran, 8 horas, enfornado dentro de um quadradinho lá fazendo carteiras, isso não volta. Mas as conexões que eu fiz ali, isso eu vou levar para a vida toda, e é isso que eu acabo levando dos lugares de sobrevivência, as pessoas. A reflexão que eu quero trazer aqui e que eu fiz nesses meses, nesses 4 meses de viver a sobrevivência e de viver o sonho, é como que eu posso deixar os dias de sobrevivência mais leve e como que eu posso realmente me sentir alegre quando eu estiver vivendo o meu sonho, para que eu fique menos ansioso quando os dias de sonho cheguem, né? Quando eu tô lá com as crianças fazendo oficina, mano, eu tô ali 100%, tá ligado? Porque aquele ali é o meu momento alegre, é meu momento de felicidade, meu momento de meditação, de aprendizado, um momento que eu me sinto amado, acolhido, pertencente. Quando eu tô em roda com crianças, com jovens, quando eu consigo me conectar com as pessoas, trazer o novo, falar sobre as coisas que eu estou estudando e que eu acredito que sejam importantes ser compartilhadas. Então, isso é viver o sonho. Fica essa reflexão, como viver os dias de sobrevivência de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, e como viver o sonho, como não ficar ansioso quando os dias de sonho chegar, como realmente aproveitar, estar inteiro, 100%. Compartilhar com vocês também um pensamento que me vinha na cabeça com um compromisso com o horário. Quando eu me atrasava, eu sou aquela pessoa que acorda cedo para me atrasar bem devagar, né? Para me atrasar com calma. Quando eu via que eu estava trabalhando, quando era esse trabalho da sobrevivência na Paçoquita, eu ia me atrasar conforme foram passando os dias, né? O pensamento que me via era, ai meu Deus, será que eu vou hoje mesmo? Ah, se eu não for, outra pessoa vai, só não vou ganhar esse dinheiro aí hoje, tá ligado? Mas amanhã eu vou e ganho essa diária e tal. Por que esse pensamento me vinha? Porque aquilo não fazia meu coração vibrar. Então eu já estava me sentindo cansado, já estava me sentindo exausto, já não era prazeroso. Era um trabalho mecânico que a gente tinha que atender as pessoas. Era um stand onde as pessoas iam brincar e ganhava paçoquita. Então por dia passava mais de 2.000 pessoas pelo stand. Ficava dentro da praça de alimentação. Então a gente... era a mesma coisa, mecânica, falando a mesma coisa. Eu gosto de lidar com as pessoas, mas eu já estava me sentindo cansado por causa do trânsito, de olhar as pessoas vindo me pedir as coisas e eu não ter mais como ajudar, as moedinhas já tinham acabado, de ver os artistas dentro do metrô, né? E aí eu refletia na hora, falei, caraca, mano, olha isso, eu tô indo viver a sobrevivência, eu tô aqui cansadão, exausto. E aí eu vi os caras do break, a galera da rima, a galera que canta nos vagões, tá ligado? Tipo, eles estavam felizes, mano, fazendo aquilo. No final passava o chapeuzinho, querendo apoio mesmo, né, ao trabalho, ao sonho deles. E aí eu refleti isso, falei, mano, é isso, os caras estão aqui, mano, com a cara e com a coragem, vivendo o sonho deles, né? Será que eu não devo pegar os meus bambus e ir pra rua vender também, mano? Era essa reflexão que eu fazia quando eu tava dentro do metrô e eu via os artistas se apresentando, né? E aí o pensamento que me vinha quando uma vez eu acordei muito atrasado para ir encontrar as crianças no Maré dos Saberes, na oficina que a gente ia fazer com as crianças, né? Que é esse vivendo o lado da vida, o lado do sonho. Então eu lembro daquela agonia de, meu Deus, eu vou me atrasar, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, porque eu preciso chegar antes, preparar um ambiente, né, para esperar as crianças chegarem.
para criar esse ambiente de pertencimento e acolhimento. Então eu lembro dessa angústia de, mano, ser rápido, eu preciso sair de casa rápido, eu preciso chegar logo lá para conseguir estar com as crianças logo e receber as crianças. Então é essa diferença de pensamento, dessa alegria, desse entusiasmo de levantar da cama e ir trabalhar e ir viver o sonho, essa diferença de levantar da cama e essa dúvida de, porra, será que eu vou, né, quando a gente está vivendo a sobrevivência, será que eu vou enfrentar essas 2 horas de metrô agora, esse metrô lotado, tá ligado? Porra, é complicado. Então eu fazia essa ligação dessa diferença de pensamento. E para finalizar, eu acho que o mais importante é a rede de apoio. Então, hoje a minha sobrevivência por essa rede de apoio é muito mais tranquila. Então, galera, essa rede de apoio é sempre importante, como a gente tem falado, até mesmo quando a gente está vivendo os dias de sobrevivência. Eu precisei ficar 1 mês lá no Rio, eu precisava me preocupar com se eu ia almoçar quando eu estava trabalhando, porque eu estava na casa da minha mãe e a minha mãe maravilhosa fazia minha marmita para eu poder levar para o trabalho. Tem pessoas que não tem esse privilégio de ter uma mãe que se preocupa e que faz uma marmita para o filho levar para o trabalho. Tinha pessoas que chegavam lá e vivia de biscoito, por exemplo, comia paçoquita o dia inteiro, porque a gente podia pegar as paçoquitas que era liberado para a gente, né? Então, rede de apoio na sobrevivência e no sonho. No sonho é para que a gente consiga construir, para que a gente consiga se manter financeiramente, mentalmente empolgado, entusiasmado, para que a gente consiga caminhar. A gente precisa ter essa rede de apoio, onde a gente consiga conversar, falar sobre os nossos sonhos, sobre as nossas angústias, pessoas que nos compartilhem nas redes sociais, que falem do nosso trabalho, como a gente conseguiu viver esse sonho no Maré de Saberes, porque a amiga Bionique indicou a gente, falou do nosso trabalho para a amiga Teca, que trabalha no Maré de Saberes. Essa rede de apoio é necessária e importante para você sobreviver e para você viver o sonho, seja para você pedir um café para o seu vizinho, um açúcar que faltou na sua casa, o gás que acabou e você não tem, você precisa fazer sua comida. Então a rede de apoio é necessária em qualquer situação, tanto na sobrevivência como viver o sonho. Galera, fica a reflexão, vocês têm vivido mais dias de sonho ou mais dias de sobrevivência? Vou tomar um cafezinho pra gente falar um outro assunto mais rapidinho. Café preto e sem açúcar, café sem açúcar, café com açúcar é suco. Galera, por falar em viver o sonho, eu acabei de escrever o e-book Escolhendo Palavras e Criando Vínculos. E eu organizei 2 dias de imersão para cuidadores, pais, mães, tios, professores, tias, educadores sociais. A gente vai fazer uma roda de conversa online com o intuito da gente conversar sobre a Lei Menino Bernardo, que é a Lei da Palmada. Então a gente vai falar sobre o que causa quando a gente bate numa criança, quando a gente grita, quando a gente castiga, qual é a nossa intenção e a nossa missão. A gente não quer criar culpa, não é essa a nossa intenção. A gente vai trazer informação para que a gente se autoeduque, para que a gente entenda o dano que a gente causa no cérebro da criança e na vida dessa criança se a gente bater, gritar, humilhar, botar de castigo. Então a gente vai estar lá para se lembrar da nossa infância. Eu apanhei quando era criança, eu já bati em alguém, como que eu resolvo os meus conflitos? Eu ainda grito com as pessoas à minha volta? Então a gente vai refletir sobre esse lugar, sobre o que a gente pode fazer como adulto, que a gente precisa de adultos maduros. A gente precisa de adultos que ajudem as crianças e os jovens a se autorregularem, a lidar com as suas emoções, e não adultos que se descontrolem juntamente com eles. A gente vai trocar essa ideia e vai ser a inauguração do e-book. Não era essa palavra que eu queria achar, mas vai ser a estreia do e-book. Então quem participar desse grupo vai ter um cupom de desconto com 33%, se eu não me engano, de desconto. O e-book está R$ 47,00 hoje na plataforma da Hotmart. E no segundo dia de imersão, a gente vai liberar um cupom de desconto para quem puder e quiser comprar e colaborar com a nossa missão do Bambu Bom.
que é de uma educação respeitosa, onde a criança ela é ouvida, é escutada, é amada, é acolhida. Então lá no e-book você vai encontrar 4 anos de experiência no voluntário, trabalhando com crianças em vulnerabilidade social, ferramentas da educação parental, disciplina positiva, educação respeitosa, neurociência. Então é um e-book muito completo. A gente vai trocar essa ideia, essa roda de conversa online durante esses 2 dias. E eu vou fazer o convite individual para cada amigo e cada amiga que eu quero que participe. E o link vai ficar aqui na descrição do YouTube, que eu vou fazer um grupo do WhatsApp. E aí quem quiser clicar e entrar, pode ficar à vontade também. Então, vamos junto, é possível, é necessário uma nova forma de se educar respeitosamente, carinhosamente. Como diz a escola AINE, eduquemos os adultos, as crianças deixemos em paz.